Ora viva turma, bem-vindos a mais uma aula de introdução ao estudo de Direito a partir deste mini vídeo de apoio durante a suspensão das aulas presenciais. Para hoje temos como tema a interpretação da lei ou da norma jurídica. Teremos aqui o conceito de interpretação de norma jurídica, teremos aqui a classificação da interpretação da norma jurídica e a finalidade da interpretação da norma jurídica. Sem delongas, vamos para aquele que é o conceito da interpretação da norma jurídica. Quanto ao conceito da interpretação da norma jurídica, consiste num mecanismo técnico jurídico que visa buscar o sentido e alcance da norma jurídica, compreendendo os seus elementos, princípios e valores para que se saiba em que casos ela é aplicável ou a que casos ela se estende na sua aplicação. E logicamente que fazer a interpretação importa respeitar a determinadas regras e princípios que têm que ver com a hermenêutica. Hermenêutica é uma teoria que trata de conceitos ou significados, ok? Indo agora para aquilo que é a classificação da interpretação, tendo já percebido o que é que significa interpretação, ela tem a sua classificação. A interpretação vai classificar-se de três formas, quais sejam quanto à fonte, quanto aos meios e quanto ao resultado. Quanto à fonte, procura-se aqui ou tem que ver com a proveniência da interpretação, ou seja, de onde é que nos surge determinada interpretação da lei ou da norma jurídica. E ainda que, quanto à fonte, iremos encontrar também três classificações da interpretação da norma jurídica, cuja primeira é a interpretação autêntica. Interpretação autêntica. Quem faz a interpretação autêntica? A interpretação autêntica é feita pelo órgão que elaborou a norma jurídica, ou seja, pelo órgão ou instituição que elaborou a norma ou a lei. E no nosso caso, em concreto, em Moçambique, estaríamos a falar da Assembleia da República ou do Conselho de Ministros. Por outro lado, temos mais abaixo a interpretação jurisprudencial. A interpretação jurisprudencial, tendo vocês já percebido o que é que significa jurisprudência, a interpretação jurisprudencial é aquela que é feita pelos tribunais, pelos juízes. Esta constitui a interpretação jurisprudencial. E temos, por último, a interpretação doutrinária. A interpretação doutrinária é de competência ou é feita pelos juristas e pelos doutrinários. Temos, por outro lado, a segunda classificação. A segunda classificação tem que ver com... E neste caso, quanto a esta segunda classificação, iremos achar a interpretação quanto aos meios. Nesta interpretação quanto aos meios, iremos encontrar, em primeiro, a interpretação gramatical ou literal, que consiste na observação, que consiste na busca do sentido e alcance a partir do texto, da parte literal da própria norma, que insere questões como semântica, que insere questões como vocábulo, pontuação. Esta é a interpretação literal, ou seja, ela cinge-se no texto, naquilo que está efetivamente escrito, ok? E teremos mais abaixo a interpretação lógica. A interpretação lógica consiste em buscar o sentido e alcance a partir da lógica, a partir da razão, a partir do bom senso, ok? Para que determinada norma seja aplicada.
em dados casos, ok? E temos, por outro lado, mais abaixo, a interpretação sistemática ou unitária, no sentido de que deve-se fazer uma interpretação atendendo e considerando que existem outras normas e que a norma aqui está a ser interpretada não é exclusiva ou não é isolada. Ao interpretar determinada norma, importa que esta mesma norma seja harmônica, esteja em sintonia com as outras normas, ou seja, não haja contrariedade ou contradição entre uma norma e outra. Nisto consiste a interpretação sistemática, ok? Interpretar tendo em consideração a existência e a harmonia com as outras ou com as demais normas, ok? E temos mais abaixo a interpretação histórica, que tem que ver com fazer uma interpretação, ok? Atendendo e considerando ou levando em conta todos os antecedentes históricos ou fatos que circundaram a elaboração de determinada norma jurídica, ok? Tem que ver com levar em conta todos os elementos que circundaram a elaboração de determinada norma jurídica. Nisto consiste a interpretação histórica, ok? E temos ainda a terceira classificação. A terceira classificação é quanto aos resultados ou efeitos, ok? Quanto aos resultados, iremos achar aqui três classificações ou três interpretações, melhor dizendo, cuja primeira interpretação será a interpretação declarativa. Na interpretação declarativa, a redação da norma jurídica corresponde ao seu alcance, ou seja, há uma consonância entre o texto e aquilo que pretende efetivamente alcançar, ok? E temos mais abaixo a interpretação extensiva. A interpretação extensiva é feita quando a redação, quando o texto diz menos do que o seu alcance. E temos mais abaixo a interpretação restritiva. Esta é o oposto da interpretação extensiva. Na interpretação restritiva é quando a redação diz mais do que o seu alcance, ou seja, a redação da norma diz mais do que o seu próprio alcance. Daí importa que se faça uma interpretação restritiva. E estas são as classificações que se podem achar relativamente à interpretação da norma jurídica. A par destas interpretações, havemos de achar a interpretação teleológica e a interpretação sociológica. A interpretação teleológica é aquela que busca o objetivo, a finalidade da norma jurídica, enquanto que a sociológica é aquela que visa buscar os anseios, as necessidades da sociedade e que estas mesmas necessidades e anseios da sociedade devam estar abrangidas naquela norma jurídica. Se estiverem abrangidas naquela norma jurídica, certamente que esta mesma norma jurídica ou esta lei será aplicável a determinado caso, ok? Entretanto, em suma, interpretação é procurar, buscar o sentido e alcance da norma jurídica. Por que desta questão da interpretação? Porque temos casos em que o texto de uma determinada lei, de uma determinada norma, parece dizer-nos uma coisa, mas a finalidade, o seu alcance é outro. Em alguns casos, o seu alcance é um, mas entretanto o seu texto nos diz uma coisa. Daí surge este mecanismo de interpretação, a fim de buscar essencialmente os valores, os princípios contidos nesta norma, para se saber efetivamente ela é aplicável em que caso, ok? Daí termos estas classificações, sobretudo quanto aos meios, ok?
ok? Quanto aos meios que temos a gramatical que vai de encontro com aquilo que é o texto, que é a gramática, que é a constituição frásica, que é o verbo, o vocábulo, ok? Termos a lógica, ok? Que também procura buscar a lógica, a razão, o bom senso, ok? Naquilo que é a norma jurídica ou na interpretação desta mesma norma jurídica. E termos também a sistemática, que diz que, ok, temos que interpretar, mas ao interpretar importa que se releve ou se considere a existência de outras normas jurídicas. Daí que vocês, em algum momento, já ouviram falar em normas constitucionais, não constitucionais. Isto acontece quando não há harmonia entre algumas normas e a Constituição da República. Daí que importa que se faça uma interpretação harmônica e sistemática, ok? Depois temos outra classificação, neste caso já em sede de breve resumo, que tem que ver com os resultados ou os efeitos. A declarativa é logicamente aquela que eu considero perfeita na medida em que quer a redação, ou seja, o texto, a constituição frásica, a literacia, vai de encontro com aquilo que é o alcance, que é o espírito da lei, que é o pensamento do legislador, que é o objetivo do legislador, ok? É a declarativa neste caso. E temos mais abaixo a extensiva. A extensiva é quando a redação, ok, diz menos do que efetivamente pretendia dizer, ou seja, quando o legislador no seu texto escreve menos, mas queria dizer muito mais do que aquilo que escreveu. Queria dizer muito mais do que está escrito na norma. Neste caso, há aí uma interpretação extensiva, no sentido de alcançar aquilo que não foi dito em redação, em texto. Mas importa ressalvar o seguinte: ao fazer essa interpretação extensiva, deve sempre haver uma correspondência em algum momento entre a redação, ok, e o pensamento do legislador ou o espírito da norma. Não deve se interpretar esquecendo a redação ou esquecendo toda a literacia da norma ou o que está escrito na norma, ok? E temos a interpretação restritiva. Na restritiva é quando a redação da norma passa a repetição, a redação da norma do texto. O que está escrito no texto, ok, é limitado, podemos assim dizer. É bastante restrito, é bastante resumido, mas, entretanto, pretendia-se dizer muito mais do que se disse. Mas o texto é restrito, então deve-se fazer aí uma interpretação restritiva, cujo a redação, ok, disse mais do que se pretendia dizer, ok? Na interpretação restritiva. A redação é maior, mas o que se pretendia dizer é relativamente menor ao que se escreveu. Daí falar-se de uma redação mais ampla do que o alcance da própria norma. Okay? Entretanto, estas coisas de interpretação surgem neste sentido, mas as regras são as seguintes. A norma jurídica deve sempre ser interpretada de modo a satisfazer os anseios, as necessidades da sociedade, pois estes é que são os destinatários da norma jurídica. E ela sempre deve conter consigo princípios, valores que correspondam às necessidades daquela mesma sociedade. Nisto consiste a interpretação, logicamente com a ficha de apoio que estamos a deixar mais abaixo, poderão ter mais subsídios e desta forma vamos colaborando até que realmente venha a dar fim ou ter fim esta situação de calamidade que suspende as aulas presenciais por 30 dias. Fiquem bem e qualquer coisa coloquem em dúvida mais abaixo.